Olha só, a gente que acompanha o agronegócio de perto já percebeu que o setor espera mais assistência do governo federal. Por outro lado, o presidente Lula acredita que já deu atenção suficiente e continua monitorando as necessidades imediatas do produtor rural. Durante uma entrevista, Lula chegou a dizer que não faz política para agradar ninguém, só que o esforço deve ser reconhecido. Quem comenta sobre essa relação é o consultor Celso Ricardo. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, prazer estar contigo aqui de novo, Fábio. Satisfação é nossa. Pois é, Celso, a gente percebe que desde que o novo governo tomou posse, né, há uma certa interferência, aliás, talvez uma certa comunicação cruzada, né, entre o setor do agro e o governo federal. Isso se prolonga diante de alguns eventos climáticos, que o produtor também se vê desassistido, talvez ali pelo Ministério da Agricultura. Enfim, essas rusgas, é possível que sejam amenizadas com muito diálogo, porque se um lado fala que não tem assistência, o outro fala que deu a atenção devida. Fábio, é o seguinte, tudo parte do entendimento, né, e da visão do que esse setor representa para o Brasil e quais as dificuldades que ele vem vivendo ao longo dos últimos anos, talvez da última década. São inúmeros os desafios e o entendimento por parte do governo do significado simples do que representa a cadeia produtiva e a cadeia de valor já faria com que nós pudéssemos ter uma expectativa melhor. Quando nós falamos de agronegócio e o presidente Lula falou sobre o maior investimento financeiro que o governo dele fez nos últimos anos, eu sou muito categórico em dizer que a questão não está ligada somente a valores financeiros. O Brasil hoje, para produzir, é dependente do Plano Safra. Para mim, isso já é uma característica de que algo não está bem. O Plano Safra deveria ter sido ou deveria ser apenas uma opção caso alguém quisesse buscar um investimento maior para uma expansão de negócio. Hoje é dependência. Então, as questões que nós estamos nos amparando para dizer que fizemos mais ou menos pelo agro, elas são poucas, são um pouco superficial. Para o tamanho que esse setor, as possibilidades que nós temos de crescer em termos de produção e de expansão, porém, somente dinheiro não vai fazer a diferença. Na situação atual hoje, da maneira que nós estamos, o dinheiro, de uma certa forma, para um setor que está sem viabilidade, ele acaba sendo também um caminho que pode empurrar, né, principalmente o produtor rural. E por isso que eu falo cadeia de valor, né? Cadeia produtiva, desculpe. Setor primário, secundário e terciário. Na situação que nós estamos hoje, com as adversidades que vivemos, somente oferecer dinheiro passa uma expectativa de auxílio, de ajuda, de apoio, sendo que, na verdade, nós precisamos de outras situações, outros cenários que sejam resolvidos para que nós possamos alavancar com viabilidade o setor do agronegócio no Brasil. Pois é, sobre essa questão do Plano Safra, realmente, né, houve uma reclamação grande, inclusive por parlamentares lá no Congresso Nacional, chamada bancada ruralista, né, reclamando dessa questão de valores. E o senhor traz que a questão vai muito mais além do monetário, né? E realmente que essa assistência chegue a todos os produtores que realmente necessitem, né? É um outro ponto que ficou bastante falado, infelizmente aguçando cada vez mais esse atrito, né, entre o governo federal e os produtores rurais de algumas regiões. Agora também nós temos uma questão que era aquela, vamos dizer assim, a questão dos juros, né, enfim, o governo estava pensando numa área mais econômica, de como vai facilitar esse recurso. Muitos falavam que com os juros que estava sendo anunciado, o produtor não teria acesso do mesmo jeito. Mais uma vez, né, o governo talvez pensando no macro e talvez um setor pensando muito específico? Olha, Fábio, são questões que nos preocupam muito, né? Quem é que mais lucra com o agronegócio no Brasil nos últimos anos? São as instituições bancárias. O produtor rural brasileiro, ele já está com endividamento extra-banco. Olha o tamanho do problema que nós estamos vivendo. Produtores rurais com endividamento
né, eles não conseguem ter acesso ao crédito. E isso é uma das preocupações muito grandes que nós devemos ter no Brasil. Anunciar plano safra com valores mais altos não quer dizer que o produtor vai ter acesso. E por que esse produtor não está tendo acesso? Porque ele está endividado. E por que ele está endividado? Porque alguma coisa não está acontecendo da maneira correta. E aí nós vamos para a questão do endividamento, que me preocupa, e eu faço um adendo com relação a isso. O endividamento do produtor rural hoje está em torno de 700 a 800 bi, e imagina-se algumas pessoas pelo Brasil que pode chegar a 1 trilhão. Essa é uma realidade. Quando eu digo que as instituições bancárias são as instituições que mais ganham com o agro, nós vimos da seguinte forma: nós pegamos, ou vamos pegar agora, 740 bilhões de impostos do Brasil e entregar para as instituições bancárias fazerem os seus trabalhos. Elas disponibilizam um valor que é dos impostos para nós, né, adquirirmos valores e investir na terra para o agronegócio de uma maneira geral, cobrando juros esses que o governo entrou como um parceiro, né, segundo ele, governo, com algo em torno de 23% subsidiado, e tendo em vista todos os fatores que vêm complicando o agronegócio, clima, mercado, custos,